Olá, meus irmãos. Vamos dar continuidade a esse estudo em Samuel e abordando hoje 1 Samuel, capítulos 5 e 6. Bom, já vimos que o povo de Israel, por causa da sua desobediência a Deus, o seu afastamento de Deus, o sacerdote Eli não ter desempenhado bem a sua missão como sacerdote do povo, os seus filhos, Ofni e Finéias, que praticavam as barbaridades, e isso resultou na derrota do povo de Israel. Deus permitiu que o povo filisteu tomasse conta do território de Israel e derrotasse, conforme nos informa que derrotasse o exército de Israel, cerca de 30 mil homens. E aí morreu também o sacerdote Eli, os seus 2 filhos e a sua nora, que também morreu. Iniciamos o capítulo 5, logo após essa derrota do povo de Israel pelos filisteus, porque os filisteus então tomaram a arca de Deus. A arca era o símbolo da presença de Deus. Era o sinal de que Deus permanecia com o povo. Os sacerdotes, os sumos sacerdotes, eles tinham lá rituais para cuidar da arca, colocá-la no lugar correto, no lugar devido, lá no Santo dos Santos, dentro do tabernáculo. E a arca de Deus fora levada pelos filisteus. Eles a quiseram tomar como um troféu, e a levaram para a cidade de Asdod, que era uma das 5 cidades maiores lá dos filisteus. Os filisteus eram um povo marítimo, onde eles desenvolviam muito a sua economia através do mar. Mas, com algumas idas e vindas, algumas incursões no território de Israel, eles agora pensaram, vamos ocupar então o território, claro, debaixo da permissão de Deus, devido ao abandono, ao afastamento do povo de Israel do Senhor, como ocorria anteriormente com outros juízes. O povo se afastava, Deus permitia um outro povo opressor para escravizá-los. E então, a arca de Deus foi parar na província de Asdod e a colocaram na casa do Deus dos filisteus, Deus Dagom.
era um Deus que significava um misto de mar e também de semeador. Então o povo filisteu, eles trabalhavam tanto na parte marítima, mas eles também trabalhavam na parte cerealista. E colocaram a arca de Deus junto ao deus Dagon. Interessante. O texto nos informa, portanto, que a arca de Deus, tomada pelos filisteus, foi uma derrota, não apenas a derrota do exército de Israel, os 30 mil homens, mas uma derrota espiritual, sob permissão de Deus. O sinal da presença de Deus havia sido tomado e levado para o país opressor, o povo opressor. Mas os filisteus, interessante aqui, abrindo e fechando um parênteses, a gente percebe que todas as vezes que outros povos oprimiram Israel, todos eles sofreram alguma coisa, tiveram algum dano, algum prejuízo. Mesmo que, num primeiro momento, por um tempo, por alguns anos até, enfim, aparentemente esses povos obtiveram alguma vantagem e experimentaram um êxito, uma vitória temporária. Mas todos eles percebemos que sofreram alguma coisa como consequência de terem oprimido o povo de Israel, mesmo debaixo da permissão de Deus. E aqui os filisteus, ao colocarem ali a arca de Deus, a glória de Israel, conforme se referiu ali a nora do sacerdote Eli. A glória de Israel junto com um Deus estranho, o Deus que não é Deus, o Deus Dagon, o principal dos deuses dos filisteus. Certamente, Deus demonstrou o poder dele. Passada a primeira noite, diz o texto que o deus Dagon estava com o rosto em terra, diante da arca. Então, já por esse fato, já era humilhante para um Deus, né, caído diante da arca de Deus. E os filisteus tinham todo o respeito pela arca de Deus, porque lá no capítulo anterior, eles se referiram, né, aos deuses de Israel, entre aspas, né, e ficaram aterrorizados, e chegaram a dizer: ai de nós, né, ai de nós, porque os deuses que feriram os egípcios com toda a sorte de pragas no deserto. Então eles tinham também temor, mas foram vitoriosos naquela batalha, porque Deus estava punindo o povo de Israel, o seu povo. Então, a arca de Deus continua lá no território
em Asdod, o território filisteu. E numa segunda noite, na primeira noite, o deus Dagom caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Eles arrumaram novamente, posicionaram o deus Dagom no seu lugar. E numa outra noite, diz o texto que no dia seguinte, os filisteus olharam o seu deus Dagom, agora caído e com as duas mãos cortadas e também a cabeça. Era como faziam aos reis derrotados. Era o que faziam os povos com os reis que perdiam as guerras, perdiam as batalhas. Então, o deus Dagom agora inutilizado, e os sacerdotes de Dagom criou-se a partir dali um costume, né, que eles não pisam no limiar em Asdod até muitos e muitos anos depois, até Sofonias. Por causa dessa questão do deus Dagom caído e mutilado. Mas não foi só isso. Diz o texto que a mão de Deus continua ferindo a Israel. Desculpe-me, ferindo os filisteus. Castigou duramente o Senhor e feriu de tumores. E os estudiosos falam que esses tumores, eles atacavam nas partes secretas, significando aí hemorroidas, e depois o corpo todo com esses tumores, devido provavelmente a peste bubônica, porque estavam ali muitos ratos no território dos filisteus. Nos informa isso lá no capítulo 6, no verso 4. Né? E também, no verso 4. Então, devido a esses tumores, o povo filisteu estava ali sofrendo. E eles não queriam mais ficar, ou que a arca de Deus ficasse em Asdod. E começaram a enviar a arca para outras cidades, né? Porque reconheceram que a mão do Deus de Israel estava dura sobre eles. E dura contra o Deus deles, o Dagom. Né? É dito isso lá no verso 7. E fizeram lá um concílio, né, das 5 províncias, e para decidir o que eles fariam com a arca do Senhor. Era uma grande enfermidade que atacavam todos, desde os pequenos até os mais idosos. Então Deus estava verdadeiramente pesando a mão contra os filisteus. E eles enviaram a arca para Ecrom, mas chegando lá, os moradores de Ecrom já protestaram.
vocês trouxeram a arca de Deus, do Deus de Israel, para nos matar, a nós, a nosso povo, porque eles já sabiam do estrago, das consequências danosas que a presença da arca do Deus de Israel estava causando no meio do povo filisteu. E então, eles, novamente, os príncipes dos filisteus, se reuniram e disseram: devolvei a arca do Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós, nem ao nosso povo. Então havia um estado de terror, de pânico, lá no território filisteu. Nos informa isso no verso 11. E é dito ali que a mão de Deus castigara duramente ali aquele povo. E os homens que não morriam sofriam duramente com aqueles tumores, com hemorroidas e com tumores espalhados pelo corpo. A gente pode imaginar, né, que sofrimento os filisteus sofreram, porque levaram a arca do Deus de Israel para colocá-la junto ao Deus Dagom deles. Que estrago Deus causou ali no meio do povo filisteu. Continuando então, o capítulo 6 nos informa que a arca de Deus ficou 7 meses lá no território dos filisteus. E aí eles chamaram os sacerdotes deles, os adivinhadores. A palavra usada aqui para os adivinhadores é a mesma usada lá em Deuteronômio, no capítulo 18, para adivinhadores, né? A palavra Kozen, lá no capítulo 18 de Deuteronômio, e ali no verso 10 fala: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho, a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. Então os adivinhadores filisteus ali encontraram uma saída para devolver a arca de Deus a Israel. Mas eles não podiam devolvê-la vazia, sem nada. Então isso era um costume também dos povos, né? Porque eles tinham que oferecer alguma coisa que representasse a culpa dos filisteus em ter trazido a arca de Deus para a terra deles. E aí então aconselharam, conforme o número dos príncipes, né, 5 províncias, né, que esses príncipes lideravam ou dirigiam. Então, que eles fizessem imitações dos tumores e dos ratos, né, que andavam pela terra dos filisteus, destruindo ali a terra deles. Por isso, os estudiosos também se referem àqueles tumores como peste bubônica, que é transmitida pelo piolho dos ratos, né? Que picam ali os ratos e, consequentemente, picavam também os humanos. Então, eles confeccionaram 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro. E também encontraram vacas virgens de puxar arado, né?
e que elas, com suas crias, né? Então as crias ficaram, e elas então, juntamente com a Arca de Deus, o carro onde eles colocaram a Arca de Deus, e esses 5 tumores e 5 ratos de ouro, como um tipo de oferenda, né, segundo os filisteus, reconhecendo a culpa deles, e eles tinham que deixar colocar as vacas em direção à cidade mais próxima de Israel, que seria a Bet-Semes. E ficassem olhando. Se as vacas se dirigissem reto para a cidade de Bet-Semes, era porque era de Deus. Aqui nós vemos uma coisa interessante, né? Os incrédulos, né, eles têm dificuldade às vezes para crer no poder de Deus, né? Eles pensam que pode ser ainda alguma coisa casual, acidental. Então os filisteus ainda estavam com uma certa dúvida. Vamos ver se é Deus, é o Deus de Israel mesmo que nos causou esse mal, ou se foi alguma coisa casual que nos sucedeu. Está lá no verso 9. E assim eles fizeram. E colocaram as vacas, né? Os bezerros, tiraram das vacas, e as vacas foram puxando o carro com a arca e com o cofre aonde estavam lá os ratos e os tumores. E diz o texto que as vacas foram caminhando diretamente para Bet-Semes. E não se desviaram, nem para a direita nem para a esquerda. E os príncipes dos filisteus, eles foram indo atrás para ver se elas iam reto mesmo para Bet-Semes. E chegando lá em Bet-Semes, diz o texto que havia a cega, né, do trigo. E quando os habitantes de Bet-Semes olharam, levantaram os olhos, viram que a arca de Deus vinha sendo trazida, né, puxada por aquelas vacas, diz o texto que eles se alegraram, porque a arca de Deus estava agora retornando ao povo de Israel. E chegando ali, havia ali uma grande pedra, e eles tomaram a madeira daquele carro que trazia a arca e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. Então já começaram a cultuar, a praticar as coisas que eram devidas no que tange a arca de Deus, a presença de Deus que voltava ao seio de Israel. E ali viram os 5 príncipes, olharam, né, o que o povo de Bet-Semes já estavam fazendo, oferecendo os holocaustos em sacrifício ao Senhor, e aí eles voltaram para a terra deles, a terra dos filisteus. Muito bem. Continua nos informando aqui que aqueles ratos de ouro eram
representando as cidades ou as províncias dos filisteus, e bem como os tumores. E ali já estabeleceram a retomada do culto a Deus, a volta da arca de Deus, a volta da presença de Deus no seio de Israel. Então isto implica em adoração ao Senhor, pela presença dele lá no seio de Israel. Chegando lá a arca do Senhor em Bet-Semes, diz o texto que 70 homens curiosos foram olhar para dentro da arca. Quer dizer, homens que não tinham habilitação sacerdotal para fazê-lo. Homens, curiosidades. Talvez aqui iniciou aquele provérbio, né? A curiosidade mata. E aqueles 70 homens olhando para dentro da arca, isto não agradou a Deus, porque aqueles 70 homens não eram habilitados para tal. E Deus os puniu, os matou, né? Ok? O Senhor fez então aquele morticínio na chegada da arca em Bet-Semes. Aí os moradores de Bet-Semes também ficaram com medo. Quem poderia estar perante o Senhor, este Deus santo? Diz lá no verso 20. E para quem subirá desde nós? Então eles enviaram mensageiros aos habitantes de uma outra cidade, Quiriate-Jearim, falando que os filisteus haviam devolvido a arca e que eles gostariam que a arca ficasse entre os moradores lá de Quiriate-Jearim. E assim termina o capítulo 6. Queridos, Deus abençoe a sua meditação, a sua reflexão. Muito obrigado pela oportunidade. Fiquem na paz.